Paz do Senhor, amada igreja. Que o Senhor Jesus continue sempre nos abençoando, não é verdade? Estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra dEle e que seja a palavra dEle a ser ministrada. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite e que possamos ser restaurados, curados, remidos e sermos alcançados pela misericórdia dEle. Amém? Vamos estar orando e abrir as nossas Bíblias logo após a oração. Pai, nós agradecemos desde já, porque o Senhor tem sido um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, e em tudo e em todas as coisas o Senhor tem sido perfeito. E não apenas perfeito, o Senhor tem sido suficiente nas nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nessa noite possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, porque a Tua palavra é o remédio para as nossas almas. É a Tua palavra que vai nos curar, é a Tua palavra que vai nos purificar, é a Tua palavra que vai nos santificar. Ô Espírito Santo de Deus, tem total liberdade para adentrar os nossos corações. Se há algo que possa nos atrapalhar nessa noite, para poder ouvirmos, se for preciso ler, reler, mas não apenas ouvir, mas colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia em Tua casa. Abençoa a Tua casa, abençoa os Teus filhos que aqui estão, e que possamos juntos aprender um pouco mais do Senhor, para transformar as nossas vidas e cumprir aquilo que o Senhor colocou, o Senhor deseja para todos que aqui estão. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor e sejamos a esperança da glória que essa terra tanto precisa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 15. Vou tentar ser breve, eu tenho alguns textos que eu quero trazer, mas vamos estar lendo Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20. Amém? Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20. E a palavra de Deus diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Então, aproximando deles, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus ouvindo a tua palavra se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ou cairão ambos num barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. E Jesus, porém, lhe disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado no lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém? Irmãos, eu trouxe esse texto. O Espírito Santo me conduziu a isso, mas eu queria trazer um assunto que muitas vezes tem nos deixado inquietos, tanto espiritualmente falando, ou principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Quem aqui tem se sentido injustiçado? Quem aqui tem olhado para os lados e não sabe a quem recorrer, não sabe aonde pode se amparar, aonde possa buscar o refúgio?
E nós estamos vivendo dias de incerteza. Estamos ou não estamos? Nos sentimos muitas vezes injustiçados. Em muitos aspectos nós merecemos, mas em muitos aspectos nós não merecemos. Mas nos sentimos, há uma insegurança, há uma inconstância dentro do nosso coração. Não há agonia, irmãos? Alguém sabe o que vai acontecer com o nosso país? Alguém sabe o que vai acontecer com as nossas vidas? Alguém sabe o que pode acontecer conosco? Se tantas leis que vão entrar, nos gera uma instabilidade, nos gera uma coisa que chega a ser, nos dá agonia. Porque querendo ou não, irmãos, nós somos injustiçados muitas vezes. Nós somos injustiçados, irmãos, porque muitas vezes Jesus veio para os perfeitos ou os imperfeitos? Jesus veio para os imperfeitos. Mas existia uma época, irmãos, no Velho Testamento, que os homens viviam pelos seus próprios caminhos. As gerações tiveram essa oportunidade. E a maior parte do propósito de Deus estava escondida dentro de... estava escondida antes de Jesus vir. Antes a terra era julgada por homens. Então se o homem olhasse para você e dizer: você pecou, você é digno de morte, ele tinha outra saída? Tinha como ele provar? Tinha para quem recorrer? Não, ele está dizendo: você cometeu um pecado, você é digno de morte. Mesmo que você não tenha cometido, tinha para onde correr? Tinha como recorrer? Tinha alguém para se buscar? Não. Por isso foi instituído os juízes, reis. Eles decidiam, não é verdade? Homens decidiam. Homens adotavam para si a justiça e aplicavam a justiça, não é assim? E no texto de Mateus capítulo 15, mais uma vez se repete isso, não é verdade? O que os fariseus falaram para Jesus através dos seus discípulos? Que eles estavam transgredindo a lei. Logo, se eles estão transgredindo a lei, eles são dignos de morte. Mas quando eles falam isso, quem se manifesta? Foi os discípulos ou foi Jesus? Jesus se manifesta. Espera aí. Muitas vezes vocês querem viver as suas tradições, os preceitos de homens, e muitas vezes as suas tradições, elas querem ser maiores que a lei de Deus. Então Jesus, ele faz o quê? Ele interpela, ele sai em defesa dos pecadores, não é verdade? O fariseu está dizendo: você está pecando. Jesus está dizendo: espera aí. Mas meus irmãos, vamos olhar para esse cenário e vamos tirar Jesus. Tira Jesus desse cenário. Tinha os senhores da lei e os gentios. Quem que ia vencer essa batalha? Quem podia ser injustiçado por não ter lavado as mãos? Quem podia ser apedrejado, digno de morte? Quem poderia defender? Imagine Jesus fora desse cenário, irmãos. Imagine alguém dizer para você: você transgrediu a lei desta igreja, você não é digno de estar nessa igreja, saia. E você olha para um lado, olha para o outro: mas o que eu fiz de errado? Não interessa. Você transgrediu e pronto, acabou. Porque eu conheço a lei, eu sei a lei, eu tenho a justiça a meu favor. E não é assim que o mundo se comporta muitas vezes, irmãos? Eu tenho a justiça, é o que eu falo e pronto, acabou. Eu não quero saber se você vai provar se você está certo ou não. A justiça é minha.
E eu falei no começo, irmãos, nós sentimos uma agonia, uma angústia, porque muitas vezes, mesmo que nós não estamos sendo injustiçados agora, nós ficamos pensando no futuro. E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Quem vai me defender? Quem vai sair em prol de mim? Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, nós que confessamos, que professamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, nós não podemos nos sentir injustiçados em momento algum. Porque Jesus, Ele é o Messias, Ele está lá. Ele é o Verbo, Ele é o Cristo. E o que Ele faz? Ele veio para cumprir aquilo o que foi prometido no Velho Testamento, cumprir a justiça de Deus. Então, se você estava com essa agonia no teu coração, não fica mais. Se você está se sentindo injustiçado, não fique mais, porque Jesus está intercedendo por você. Muitas vezes nós estamos angustiados porque não temos para onde buscar, mas nós temos em quem nos refugiar. Nós temos em quem nós podemos descansar. E aconteça o que acontecer, Jesus me justifica diante do Pai. E a gente tem se comportado como se Jesus não existisse, irmãos. Irmão, Jesus está ali mostrando, através da palavra. Irmãos, não adianta vocês acharem que vocês têm justiça, se vocês só me honram com os lábios e os seus corações estão longe de mim. Jesus conhece tanto o coração do gentil quanto do fariseu. Ele sabe que o o fariseu estava dizendo não era verdade. Ele estava vendo uma tradição, ele estava vendo um preceito que talvez ele tenha colocado. E esse é o problema, irmãos. Eles permitiram que as suas tradições tornassem para eles a palavra de Deus. Mas qual é o erro do gentil, irmãos? Não conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados, e somos injustiçados porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo: eu te justifico. Não fique desamparado, não se angustie, não fique triste, não fique preocupado. Não importa a justiça do homem, o que importa é a justiça de Deus. Não importa a justiça do homem, porque a justiça do homem é a justiça de morte, e a justiça de Cristo é a justiça da vida. Esse aqui é a prova maior que isso, irmãos. Lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 26 ao 29, olha o que Paulo está dizendo, irmãos. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem e em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para si também trabalho, combatendo, e para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Irmãos, nós vivemos numa terra de injustiça. E quem vai salvar essa terra de injustiça? Vai vir um milagre, vai cair um raio do céu e vai acontecer? Não, somos nós, a esperança da glória de Deus, a esperança de vida, a esperança de transformação, a esperança de justiça. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque aqueles que são justificados alcançam o quê? A glória. Então, irmãos, existia um período que eles não conheciam, estavam em oculto, mas os mistérios de Deus foram revelados através de quem? Cristo.
E o que Jesus está falando lá em Mateus, ele não está pregando apenas para o fariseu, ele está pregando para o gentil, está pregando para os seus discípulos. Eu sou a justiça. Não se preocupem. Jesus está dizendo para o fariseu: ó, se aqui está o pecador e aqui está o perfeito, se junte a nós. Me receba como o Senhor da tua vida. Tanto aquele que julga como aquele que é julgado, todos são iguais diante de Deus. Eu te justifico. A minha justiça é perfeita, a minha justiça é justa. E Paulo entendeu a mesma coisa. E ao entender isso, o que ele começou a falar? Da justiça de Deus. E o homem falava: mas Paulo, você matava, você perseguia. Paulo estava preocupado, irmãos? Não. Eu continuo falando da justiça de Deus. Paulo está dizendo: ó, mata todo mundo. Não. Aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. Aquele que crê na justiça de Cristo Jesus será resgatado, será purificado, será santificado, será limpo. O que Paulo está dizendo é que não é mais a justiça dele como homem, mas a justiça através da vida dele, vindo através de Cristo. Ele é a revelação da glória de Deus. As pessoas vão conhecer Jesus, irmãos, através das nossas vidas. No mundo onde não se tem justiça, a justiça está em quem? Nos filhos de Deus. Porque já não somos mais nós, mas o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, nós temos um privilégio, porque Jesus está em nós, Jesus habita em nós. Se eu pegar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, o que aconteceu com eles, irmãos? Eles foram lançados na fornalha, não foi? Vocês acharam justo? Alguém aqui achou justo eles serem lançados na fornalha? Por que eles foram lançados na fornalha? Porque eles não queriam se dobrar o joelho para a imagem do rei. Eles eram amigos de Daniel. Eles não se curvaram. E a justiça do homem disse o quê? Se você não se curvar, te lanço na fornalha. Você vai morrer queimado. E assim o rei fez. Os lançou na fornalha. Mas quantas pessoas tinham lá? Tinham 3 ou tinham 4? Quando eles experimentaram a presença da quarta pessoa, a justiça de Deus se fez presente. Vocês param para pensar nisso, irmãos? O improvável aconteceu. Vocês acham que eles entraram porque eles queriam naquela fornalha? Vocês acham que eles não entraram com o Espírito Nosso, mas a gente não fez nada de errado? Nós estamos adorando o nosso Deus. Não é justo. Vocês não podem fazer isso com a gente. Mas mesmo assim eles foram lançados. Mas pela fidelidade deles compara com o nosso Deus, que é o nosso Deus também, a quarta pessoa aplicou a sua justiça. E como eu disse, Jesus é vida. E a justiça de Cristo foi aplicada na vida daqueles 3 homens. E nenhuma queimadura aconteceu com eles, porque eles foram salvos por Cristo Jesus. Mas eles tiveram uma experiência muito rápida, talvez. Nós não sabemos quanto tempo foi. E por que eu disse que nós somos privilegiados, irmãos? Porque nós levantamos, andamos, falamos, deitamos, levantamos mais uma vez, estamos sentando, estamos aqui, e Jesus está conosco. Não é apenas uma experiência de minutos, de hora, mas é uma experiência de vida, de continuidade. Então, se Jesus está em mim, eu não posso me sentir injustiçado, porque eu já vivo a vida com Cristo. Vocês estão me entendendo, irmãos? É Cristo em nós, a esperança da glória, irmãos, porque ali fora tem tanta gente se sentindo injustiçada, tem tanta gente tirando a própria vida, tem tanta gente entregando a tudo que não presta nessa terra, porque não conhece Jesus que nós conhecemos.
Romanos capítulo 3, versículo 21 e 26. E a palavra de Deus diz assim, irmãos. Romanos 3, do 21 ao 26. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Preciso falar mais alguma coisa, irmãos? Preciso dizer mais algo? Ele é justo e justificador. Irmãos, o inimigo pode sapatear, ele pode rolar. Eu não preciso da justiça dele, porque eu tenho a justiça de Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós estamos nos preocupando mais com o inimigo e se esquecendo de desfrutar da presença de Cristo nas nossas vidas, desfrutar aquilo que nos move, aquilo que transforma o nosso entendimento, irmãos. E essa justiça, irmãos, ela vai transformando as nossas vidas a tal ponto que as pessoas vão começar a ver diante de nós. E às vezes, irmãos, Cristo rasgou o véu, e às vezes a gente precisa se rasgar para mostrar Cristo. A gente precisa despir dos nossos pensamentos, dos nossos espíritos de justiça, e quem tem que ser revelado é a justiça de Cristo nas nossas vidas. Às vezes é preciso se rasgar para que o mundo conheça esse Cristo, para que o mundo possa ser salvo. É essa palavra que nós temos que pregar, irmãos. Meu querido, você não é injustiçado. Receba Jesus para a tua vida, você jamais vai se sentir injustiçado. Jamais. Irmãos, nós temos que começar a falar disso. Sabe, nós tivemos a oportunidade de estar com o pastor Rodrigo aqui. Ele falou, a mensagem foi isso: anunciar a Cristo, ensinar, falar, mostrar, testemunhar. Irmãos, como eu disse, a esperança da salvação não virá do céu, mas virá através de nós, vindo por Cristo Jesus. Irmãos, somos nós que vamos nos hospitais, somos nós que temos vizinhos, amigos de trabalho, somos nós que estamos na igreja, somos nós que podemos estar em todo canto dessa cidade. Nós somos a igreja multiforme, graça de Deus. Cada um de nós aplicando a justiça divina na vida daqueles que precisam. Não a justiça condenatória, porque a condenação só cabe a Cristo. Mas nós damos a chance dessas pessoas tiverem um julgamento justo, porque nós tivemos um julgamento justo, e hoje nós entendemos. E quem mostrou isso para nós? A palavra de Deus. Se hoje nós possamos estar em paz, com bastante tranquilidade, é porque a palavra nos libertou. Nós estávamos algemados, prontos para o abatedouro. Os nossos pés estavam amarrados, as nossas mãos estavam algemadas. Nós estávamos como cegos, seguindo cegos, prontos para cair no precipício.
E Cristo Jesus quebrou as cadeias, quebrou as correntes, quebrou as algemas, trouxe luz para as nossas vidas, abriu a nossa visão, nos permitiu olhar para o mundo de forma diferente, não com julgamento, não apresentando julgamento, mas apresentando a salvação, apresentando o Evangelho. Esse é o Evangelho que tem que ser pregado, esse é o Evangelho que tem que transformar. É isso que Deus espera de nós. E eu quero terminar, irmãos, com Efésios capítulo 3, do versículo 5 ao 6. E diz assim, Efésios capítulo 3, do versículo 5 ao 6. A qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, a qual noutros séculos não foi manifestado, irmãos. Qual outros séculos? Juízes, reis, antes de Cristo. Como é que era revelado, irmãos? Sombras, sinais, profecias. Mas hoje já foi revelado para nós. E nós somos co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Eu perguntei se vocês estavam se sentindo injustiçados. E eu vou perguntar novamente. Vocês estão se sentindo injustiçados? Eu não. Mas para que eu não me sinta injustiçado, eu sinto que eu estou sendo justificado, e eu não vou temer o homem, eu preciso pregar o Evangelho também. A liberdade é boa. A liberdade para as nossas vidas é algo que a gente busca. A gente pode buscar tudo, irmãos, mas o que a gente mais quer é descanso para as nossas almas. Vamos olhar no fundo. A gente não quer carro, não quer casa, a gente não quer roupa boa muitas vezes, porque isso com o tempo, irmão, isso vai passar. Mas a gente quer ter liberdade. E Cristo está nos dando essa liberdade, irmãos, para poder desfrutar com Ele. É como se Jesus estivesse dando um dia de folga para você, mas esse dia de folga você vai passar com Ele. Você vai aprender com Ele. Olhar para as pessoas e aplicar a misericórdia. Olhar para as pessoas e aplicar a graça. Olhar para as pessoas e aplicar não a sua justiça, mas a justiça que vem através de Cristo Jesus. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer de nós. A gente fica perguntando: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Fala de Cristo. Anuncia Cristo. Se liberte. Irmãos, nós precisamos nos libertar a tal ponto de chamarmos o bajulador, o traidor de amigo. Nós temos tanta tranquilidade para poder chamar o bajulador, aquele que nos persegue, de amigo, porque aquele que nos persegue não conhece a justiça de Deus, porque aqueles que querem o nosso mal não conhecem a justiça de Deus. E às vezes Deus quer usar você para transformar a vida daquele que te persegue. Paulo entendeu isso. E o que ele fez? Eu não entendia, eu não sabia, mas agora eu prego o Evangelho, porque eu conheci a justiça de Deus. Eu conheço a justiça. E a pergunta é: estamos rasgando e revelando a Cristo
como a esperança da glória? Às vezes é momento, irmãos, de nós nos despirmos. Se despir aqui na igreja, irmãos, é muito fácil. Mas da porta em diante, é preciso se despir. Não ter vergonha de falar desse Cristo. Porque, irmãos, se nós temos uma sensação de justiça hoje, essa sensação não é só para nós. Essa sensação que a justiça está sendo feita nas nossas vidas precisa ser compartilhada com pessoas, porque pessoas estão tirando as suas vidas. E eu digo isso, irmãos, porque há 20 dias atrás eu perdi mais um amigo que cometeu suicídio. Eu tive a chance de falar de Jesus para ele, mas eu podia ter mais chance. Infelizmente ele mudou para uma outra cidade, ficou longe de tudo e de todos, e às vezes pessoalmente ele tentou aplicar a justiça dele, e como eu disse, a justiça do homem é morte. E eu oro, eu creio para que ele tenha se arrependido, para que ele possa ter sido resgatado. Mas eu creio verdadeiramente que Jesus pode ter salvado ele. E assim como esse amigo eu perdi há 20 dias atrás, irmãos, quantas pessoas estão se sentindo perseguidas, olhando para os homens e vendo, não há mais o que fazer, não há o que se fazer, eu não tenho para quem recorrer, eu estou a ponto de estar preso e não olhar e não ter quem recorrer. E nós conhecemos esse Cristo que salva, que resgata, que cura, que transforma, que liberta. Que assim como lá em Mateus capítulo 15, ele vai dizer, oh, peraí, não é assim. Não é o lavar e o comer que condena o homem, mas aquilo que está no coração do homem. É o que está no coração do homem que condena o homem. E a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então vamos nos encher de Cristo, vamos nos encher da justiça de Jesus, e vamos começar a falar desse Jesus, anunciar esse Jesus. Irmãos, nem que esteja todos os cultos a gente repetir, anuncia Cristo, anuncia Cristo, anuncia Cristo. Mas é preciso, é necessário, porque o tempo está passando. O ano de 2022 já está se findando. E quantas pessoas nós salvamos nesse ano de 2022? Nós não, mas o Cristo revelado através das nossas vidas salvou. Às vezes, irmãos, nós salvamos pessoas, mas Deus não vai nos permitir conhecer essas pessoas, porque nós vamos achar que foi pela nossa própria força. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nós não conhecemos essas pessoas, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor Jesus. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus quer da sua igreja, a esperança da glória de Deus.